pessoal de métodos quantitativos da Fiel. Hoje vamos começar a ver a questão da correlação entre variáveis estatísticas. Se você olha uma função como esta que está aqui nesse gráfico, onde nós temos aí o custo para a produção de sapato, existe uma relação bionívoca, uma relação funcional entre a quantidade de sapatos produzidos e o preço, o custo para produzir. É uma equação de uma reta. Então, se eu aumento a quantidade produzida, eu aumento de uma certa quantidade bem definida o custo. Então, eu tenho uma relação matemática, é uma relação funcional entre o número n de unidades produzidas e o custo, que é a variável c. Tem ali o valor fixo, que aí, no caso, é o 4.000, e o valor variável, o custo variável por unidade de produção, que é o 50. Fazendo o cálculo, 200 unidades, eu vou ter um custo em reais para a produção de 200 unidades. Então isso é uma relação matemática, eu vou ter uma equação matemática, uma equação de uma reta, de uma parábola, de um logaritmo, de um exponencial, assim por diante. Então, essa é a ideia da relação matemática ou funcional. Dependência funcional. 4.000 é o custo fixo, 50 é o custo variável e o n é o número de unidades produzidas. Se eu pegar, por exemplo, n igual a 200, coloco aqui 200 vezes 50 e aí somo com os 4.000. Então, isso vai dar aí 14.000, certinho realmente o custo. E assim vai, se eu aumentar, produzir 400 e assim vai. Mas, se a variável ela apresenta uma dependência estatística, eu não consigo ter uma reta. É uma relação diferente. Então, por exemplo, vamos pensar massa corporal e a altura da pessoa. O x é a altura e o y é a massa que a pessoa tem. Geralmente, uma pessoa mais alta tem uma massa maior do que a pessoa mais baixa, mas nem sempre. Tem pessoas mais baixas que têm uma massa mais alta, maior do que uma pessoa que é mais alta. Pode ser que não tenha relação nenhuma uma coisa com a outra. É aquela questão de você ter uma relação mais ou menos, quer dizer, depende do tipo físico, do biotipo, da genética da pessoa. É o fenótipo, o genótipo que fala na biologia, né? Então eu vou ter uma relação meio, parece uma reta, mas é uma curva meio grosseira, né? Então essa relação pode ser linear, positiva, ou, como agora nesse caso da direita, é linear, mas é negativa, quer dizer, ela decresce, aumenta o x, diminui o y. Agora, se eu tiver uma relação que não seja linear, então vou ter uma situação parecida aqui com essa de cima, né? Parece meio que como se fosse meio que um arco, aí não é uma linear. O coeficiente de correlação de Pearson, ele vai ver se existe uma correlação linear, uma reta. Se for tudo espalhado, ponto com uma mancha, como nesse primeiro caso aqui, aí não tem correlação entre as variáveis x e y. Então esta que é a ideia do coeficiente de correlação de Pearson, determinar se existe ou não uma relação estatística entre as variáveis x e y. O coeficiente de correlação de Pearson, ele tem essa expressão, essa função aqui, esse R. Veja que aparece aqui o valor de xi, yi, n, xi ao quadrado, yi ao quadrado, x vezes y, e somatórios. Então é preciso fazer, para calcular o coeficiente de correlação de Pearson, é preciso fazer colunas auxiliares. Então nós vamos fazer isso neste exemplo aqui, que está aqui embaixo, o exemplo 1. Vamos ver este exemplo agora. Eu vou fazer o cálculo do R utilizando 3 colunas auxiliares.
O que vem a ser cada um dos xi, yi? É cada um dos pontos que você coletou, dos dados que você coletou. Então, podemos pegar mês a mês. Vamos fazer o cálculo agora do coeficiente de correlação para este exemplo. São 12 meses do ano de 2019 e foram coletados os valores de inflação, taxa de inflação e a taxa de rendimento da aplicação de RDB. Então, cada um dos meses, aí 12 é o dezembro, 1 é o janeiro e assim por diante. Nós vamos fazer 3 colunas auxiliares, além da taxa de inflação, que chamamos de X, e a taxa de rendimento do RDB, que chamamos de Y. Então, nós vamos fazer 3 colunas auxiliares. Veja aqui mais embaixo. Nós vamos pegar também, somar as colunas X e Y e essas colunas auxiliares, que também vamos precisar somar também. Uma coluna auxiliar vai ser x ao quadrado, a outra y ao quadrado e a outra x vezes y. Então, veja lá para você ver. Aqui, pegamos um por um o x e elevamos ao quadrado. Então, pega cada valor e eleva ao quadrado. Cada um deles e vai elevando ao quadrado. Vai elevando ao quadrado. Mesma coisa o y. Pega cada valor do y e eleva ao quadrado. É só ir fazendo o cálculo. Eu vou fazer já um exemplo. Esse mesmo exemplo, vamos fazê-lo no Excel. Então, uma aula para mostrar como fazer no Excel, que é essa a ideia. E a terceira coluna auxiliar é x vezes y, mês por mês. Vai fazendo o produto x vezes y, x vezes y. Depois eu tenho que somar todas as 5 colunas, as duas iniciais, que é o x e o y, e as colunas auxiliares. Por quê? Aqui está a fórmula de correlação de Pearson. Nela aparece o n, que é o número de pontos, o número de meses, o x ao quadrado, o y ao quadrado, o xy, soma de x, soma de y, e na verdade é sempre a soma do x ao quadrado, soma do y ao quadrado, soma do xy, soma do x, soma do y, que aparece no coeficiente de correlação de Pearson. Então, a ideia aqui é ir somando, eu vou ter o valor, e vou trabalhar com essas somas na fórmula, melhor dizendo, do coeficiente de correlação de Pearson. Então, aqui eu vou substituir, n é 12, né? E dentro da raiz tenho soma de x ao quadrado. Então, eu vou pegar esse valor, x ao quadrado, e vou colocar. Depois aparece soma de x e xy, então eu vou pegar esse 472, vou substituir. Tem que também somar o x, somar o y, e eu vou trocar. Onde tem a soma de x, eu vou pôr o valor, onde tem a soma de y, eu vou pôr o valor correspondente à soma. Olha lá, veja lá para você ver, 6,5, aqui, e assim vai, 8,2. Eu vou substituir termo a termo aí da fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. Então, vamos colocar o valor e fazer o cálculo. Substitui um por um aí os valores das somas das colunas, das 5 colunas. Então, agora é só fazer o cálculo, produto, o resultado, aí o produto aqui, né, vai dar esse resultado, o outro também ao quadrado, soma do x ao quadrado, e soma do y, e assim vou fazendo um por um os termos. E depois fazendo aos pouquinhos aí um por um, tá vendo? E agora vamos fazer a diferença que está lá o valor, essa diferença também, esse valor, e agora esse produto, que vai ficar 12,9, blá blá blá. Então a diferença aí feito, agora fazer o produto, agora tira a raiz de 12, que vai dar 3,59 e a divisão. E dá 0,93 aí aproximadamente o coeficiente de correlação de Pearson. Agora, o que significa isto para nós?
Então nós precisamos pegar e olhar aqui. Veja só essa questão de classificação do valor do coeficiente de correlação de Pearson. Aqui. Se o R for zero, não tem correlação entre as grandezas, ou se tiver, não é linear. É esse caso ou este segundo caso aqui. Agora, se o R estiver entre 0,6 e 1, que o maior valor que pode ter do R é 1, então a correlação é forte, é linear e é forte, e deve ser feito um ajuste de uma reta média, que vamos ver na próxima aula, próximo assunto, ajuste de uma curva. E no caso, vamos estudar o chamado método dos mínimos quadrados para fazer esse ajuste. Vou pegar, se o coeficiente de correlação R ficar entre 0,3 e 0,6, a correlação é linear, mas é meio fraca. Mas é recomendado também fazer a equação da reta. Essa equação da reta que você vai ajustar, você vai utilizar para fazer projeção futura, tomada de decisão. Eu aplico ou não, né? E se a correlação é baixa, quer dizer, a incerteza, quer dizer, o risco aumenta. Então fica meio difícil de fazer uma projeção, uma previsão futura com boa segurança. O risco vai crescer muito. Se o coeficiente de correlação ficar entre 0 e 0,3, a correlação é muito fraca, quer dizer, praticamente nada dá para concluir de dependência de correlação entre as variáveis x e y. Então, essa